Imagine construir uma torre gigantesca, gastar décadas erguendo cada pedra, e então perceber algo terrível. Ela está caindo. Uma obra monumental. Um símbolo de orgulho. Um projeto feito para durar séculos. Mas algo deu errado. Muito errado. A torre começou a inclinar, um pouco no início, depois cada vez mais. Ano após ano, século após século. Qualquer engenheiro hoje provavelmente diria: demolem isso imediatamente. Mas eles não demoliram. E esse erro acabou transformando essa torre em um dos monumentos mais famosos do planeta. Milhões de pessoas viajam até Pisa, na Itália, para ver aquilo que nunca deveria ter ficado de pé. Mas a verdadeira pergunta é: como essa torre ainda não caiu? E talvez uma pergunta ainda mais intrigante: será que um dia ela vai cair? Para entender essa história, precisamos voltar quase 900 anos no tempo. Na Idade Média, Pisa era uma poderosa cidade marítima. Ela competia diretamente com cidades ricas como Veneza e Gênova. Era uma disputa de poder, riqueza e prestígio. E naquela época havia uma forma clássica de mostrar poder: construir monumentos gigantescos, catedrais enormes, praças monumentais, torres imponentes. Essas construções eram símbolos de riqueza e poder. Foi então que Pisa decidiu construir um complexo religioso monumental. O plano era criar algo que impressionasse qualquer pessoa que chegasse à cidade. Uma catedral gigantesca, um batistério grandioso e uma torre que guardaria os sinos. Essa torre seria o campanário da catedral. Ela deveria ser perfeita. Um símbolo eterno da grandeza de Pisa. E no ano de 1173, a construção finalmente começou. Pedreiros, artesãos e arquitetos começaram a erguer a estrutura. Bloco por bloco, a torre começava a ganhar forma. Tudo parecia estar indo perfeitamente. Mas havia um problema escondido debaixo da terra. O terreno de Pisa era macio e instável. Mesmo assim, os construtores seguiram em frente. A fundação da torre tinha apenas 3 metros de profundidade. Para uma construção daquele tamanho, isso era extremamente arriscado. Mas na época ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Os primeiros andares foram construídos sem problemas. Primeiro andar, depois o segundo. Mas quando começaram o terceiro andar, algo estranho aconteceu. A torre começou a inclinar. No começo era quase imperceptível, mas era real. Um lado da fundação estava afundando. O peso da construção pressionava o solo macio. E pouco a pouco, a torre começou a se inclinar mais. Os trabalhadores ficaram assustados. Algo estava muito errado. A construção foi interrompida imediatamente. A cidade precisava decidir o que fazer. Mas antes que qualquer solução fosse encontrada, guerras começaram. Pisa entrou em conflitos contra cidades rivais. Entre elas estavam cidades poderosas como Veneza e Gênova. Recursos e dinheiro passaram a ser usados na guerra, e a torre foi completamente abandonada. Durante décadas, ninguém voltou a trabalhar nela. Ano após ano, a torre ficou parada. Década após década. Quase um século inteiro. Curiosamente, essa pausa salvou a torre. O solo teve tempo para se acomodar. A estrutura começou a encontrar equilíbrio. Se a construção tivesse continuado antes, ela provavelmente teria desabado na Idade Média. Mas quase 100 anos depois a construção finalmente foi retomada. Um novo arquiteto assumiu o projeto. Ele percebeu imediatamente o problema. A torre já estava inclinada. Mas desistir não era uma opção. Eles decidiram tentar algo ousado. Os novos andares seriam construídos inclinados na direção oposta. Uma tentativa de compensar o erro. Era uma solução arriscada. Mas era a única opção disponível. E assim a obra continuou, pedra após pedra.
coluna após coluna. A torre começou a subir novamente, mas agora ela tinha uma leve curva, uma marca permanente do erro inicial. Mesmo inclinada, a torre continuava impressionante. Os construtores seguiram trabalhando por décadas. Cada novo andar exigia ainda mais cuidado. Qualquer erro poderia piorar a inclinação. Mesmo assim, a construção avançava lentamente, ano após ano, década após década. Durante esse período, Pisa passou por mudanças profundas. A cidade expandiu suas rotas comerciais, e o porto se tornou um ponto estratégico do Mediterrâneo. Comerciantes de todas as partes traziam especiarias, tecidos e metais preciosos. A torre, mesmo incompleta, começou a servir como um marco de referência para navios que se aproximavam do porto, seu topo inclinado visível a quilômetros de distância. Ao mesmo tempo, estudiosos começaram a estudar o efeito do solo instável na construção. Pequenos experimentos eram feitos ao redor da torre. Poços eram cavados, pedras retiradas e realocadas, tudo na esperança de evitar que o edifício desabasse. Arquitetos de outras regiões vinham observar e aprender, fazendo da torre um laboratório improvisado de engenharia. A vida na cidade continuava ao redor da torre. Feiras e mercados se estabeleciam nas proximidades, e artesãos vendiam miniaturas da torre inclinada. Curiosamente, muitos começaram a ver a inclinação como um charme, um toque único que distinguia Pisa de qualquer outra cidade europeia. Ao longo dos anos, a torre não apenas resistiu à gravidade, mas também se tornou parte da identidade cultural da cidade. Finalmente, a construção chegou ao último nível. No topo seriam instalados os sinos. Era a função original da torre. Um campanário para a catedral. No ano de 1372, a torre foi finalmente concluída, quase 200 anos após o início da obra. Mas o problema ainda estava lá. A inclinação continuava, e ao longo dos séculos ela ficou cada vez maior. Mesmo assim, a torre não caiu. Pelo contrário, ela começou a chamar a atenção. Pessoas de várias regiões vinham apenas para vê-la, e lentamente, aquele erro de construção começou a virar uma lenda. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder os próximos.